O Apocalipse é, sem dúvida, o livro mais misterioso e comentado de toda a Bíblia. É o livro que desperta mais curiosidade e, ao mesmo tempo, o que mais desafia a nossa compreensão. A maioria das pessoas se prende às partes mais simbólicas: os reinos, os tronos, os cavaleiros, a besta, e acabam deixando de lado os primeiros capítulos, onde encontramos 7 cartas escritas para 7 igrejas. Cartas que à primeira vista parecem apenas mensagens históricas, mas que carregam verdades profundas, aplicáveis a todos os tempos, inclusive ao nosso. Antes de mergulharmos nessas cartas, é importante entender que existem diferentes formas de interpretar o livro do Apocalipse. A visão preterista, que entende que a maior parte ou praticamente tudo já se cumpriu no primeiro século. A visão historicista, que vê o livro como uma linha do tempo da história da igreja. A visão futurista, que enxerga eventos como ainda por vir, e a visão idealista, que interpreta o livro de uma forma simbólica, como uma representação contínua da luta entre o bem e o mal. Nós não vamos nos aprofundar nessas correntes agora, mas é importante conhecê-las para que fique claro o enfoque que daremos às 7 cartas. Cartas reais, escritas para igrejas reais, mas com lições espirituais que atravessam os séculos. O livro foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo discípulo que caminhou ao lado de Jesus, aquele conhecido como o discípulo amado. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que o autor poderia ser outro João, conhecido como João o Presbítero, mas a tradição cristã reconhece amplamente que se trata do apóstolo João, filho de Zebedeu. A mensagem veio diretamente de Jesus, por meio de uma visão recebida na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa a cerca de 100 quilômetros da costa da Turquia. João estava exilado ali por causa da fé, e foi naquele isolamento que Deus lhe revelou uma das visões mais grandiosas da história. O livro foi escrito em um único rolo e enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, na ordem em que estavam dispostas geograficamente, uma rota postal da época. As cartas eram lidas em público e cada igreja podia ler também o que Cristo dizia às outras. Elas traziam elogios, correções, promessas e foram escritas num contexto de perseguição e provação, para fortalecer a fé e chamar o povo de volta ao centro do Evangelho. E é isso que vamos ver agora, o que Cristo disse àquelas igrejas e qual ensinamento podemos tirar para as nossas vidas. Agora, vamos começar com a primeira igreja. Hoje, a antiga cidade de Éfeso existe apenas em ruínas, mas no primeiro século era uma das mais importantes da Ásia Menor, um dos principais centros comerciais de todo o Império Romano. Estima-se que sua população chegava a 250 mil habitantes, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria. Era uma cidade cosmopolita, com grande presença judaica e uma comunidade cristã crescente. O apóstolo Paulo esteve ali por volta do ano 52 d.C. e deixou Priscila e Áquila para continuarem o trabalho da fé. E segundo a tradição cristã, foi em Éfeso onde o apóstolo João, já idoso, faleceu. A economia local girava em torno do culto à deusa Ártemis, e muitos viviam da fabricação de ídolos de metal. Por isso, o cristianismo era visto como uma ameaça direta à renda e às tradições religiosas da cidade. Quando Jesus aparece a João, ele se apresenta como aquele que segura as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As estrelas representam os mensageiros, provavelmente os líderes das igrejas, e os candelabros
as próprias igrejas, lembrando que Cristo está no meio delas. Jesus elogia a perseverança dos efésios. Eram firmes, não toleravam falsos mestres e suportavam perseguições por amor ao seu nome. Mas havia algo que eles precisavam recuperar. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E o que isso significa? Talvez aquela paixão inicial, o fervor da fé, com o tempo deu lugar à rotina e à formalidade. A mensagem é clara: sem amor, não podemos representar Cristo corretamente. Jesus também elogia Éfeso por rejeitar o ensino dos nicolaítas, uma seita que distorcia a graça e promovia imoralidade, e diz que ele mesmo os odeia. E encerra com uma promessa àqueles que permanecem fiéis. Esmirna ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte de Éfeso. Era uma cidade portuária próspera, cercada por colinas e com intenso comércio marítimo. Hoje, ela é a moderna Izmir, na Turquia, com mais de 4 milhões de habitantes. E segundo algumas tradições, foi a terra natal do poeta Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Jesus se apresenta à igreja dizendo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esmirna enfrentava forte perseguição dos judeus. Muitos cristãos eram presos e outros temiam o martírio, mas Cristo os encorajava dizendo: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas tu és rico. E diz ainda: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esmirna tinha a maior população judaica da região, e parte das perseguições vinha de líderes religiosos. Mesmo assim, Jesus os chama de ricos, porque a verdadeira riqueza estava na fé, não nas posses. Jesus continua: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e terão tribulação por 10 dias. Esses 10 dias podem não ser literais, e há diferentes interpretações sobre isso. Os preteristas entendem que o texto se refere à perseguição romana que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Nesse caso, o livro de Apocalipse teria que ter sido escrito obrigatoriamente antes do ano 70. Outros estudiosos acreditam que o livro foi escrito mais tarde, durante o reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 90 d.C. E há quem associe essa tribulação a um período posterior à perseguição que durou 10 anos, entre 303 e 313 d.C., sob Diocleciano e Galério. Mesmo sob perseguição, os fiéis eram chamados a permanecer firmes, porque a fidelidade os levaria à vida eterna. E por fim, ele deixa uma promessa: Pérgamo ficava a cerca de 110 quilômetros ao norte de Esmirna. Era o centro político romano da região e sede do governador imperial. Hoje, suas ruínas estão na cidade turca de Bergama. Naquela época, Pérgamo era famosa por sua biblioteca, uma das maiores do mundo antigo, com mais de 200 mil volumes. A rivalidade com Alexandria era tão intensa que, quando o Egito cortou o fornecimento de papiro, Pérgamo criou um novo material para a escrita, o pergaminho. Mas a cidade também era marcada por idolatria. Havia templos dedicados a Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio, o deus da cura, simbolizado por uma serpente. Por isso, muitos acreditam que Jesus se referia a ela como o trono de Satanás.
Muitos estudiosos entendem que essa expressão representa o poder espiritual de Roma. Roma havia se tornado o centro da atividade de Satanás no Ocidente e Pérgamo o seu trono no Oriente, uma cidade envolta em idolatria, influência política e poder religioso. Jesus se apresenta à igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele elogia os cristãos de Pérgamo por permanecerem firmes na fé, mesmo vivendo onde Satanás habita. Eles não negaram o nome de Cristo, nem mesmo nos dias de Antipas, morto por causa da fé, talvez o primeiro mártir daquela comunidade. Mas havia algo que Jesus repreendia. Alguns estavam seguindo os ensinamentos de Balaão, que incentivava o povo à imoralidade e à idolatria. Outros ainda seguiam os nicolaítas, grupo que distorcia a graça para justificar o pecado. E a advertência é direta: arrependa-te, senão virei contra ti com a espada da minha boca. Mas Jesus também encerra com uma promessa. O maná representa o sustento celestial, o alimento espiritual que vem de Deus, e a pedra branca era símbolo de absolvição e vitória, como aquelas entregues aos vencedores nos Jogos Romanos. Tiatira era uma cidade pequena e pouco conhecida, mas foi justamente ela que recebeu a maior carta de Jesus. Ficava a cerca de 80 quilômetros ao sudeste de Pérgamo, num vale entre 2 cadeias de montanhas. Um local bonito, mas vulnerável a ataques. Por isso, Roma mantinha ali uma guarnição militar, para proteger a rota entre Pérgamo e as outras cidades da Ásia Menor. A economia local era movida pelo comércio e pelas guildas, associações de artesãos e trabalhadores, especialmente tintureiros, ferreiros e fabricantes de bronze. Foi dali que veio Lídia, a mulher que vendia tecidos de púrpura e conheceu o Evangelho em Filipos, como conta o livro de Atos. Jesus se apresenta à igreja como o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés reluzentes como bronze. Uma descrição que conecta com a cidade, conhecida pelo trabalho com metais. Jesus elogia os cristãos de Tiatira por suas obras, amor, fé, serviço e perseverança. Eles estavam crescendo espiritualmente, fazendo mais agora do que no começo. Mas havia algo sério que precisava ser corrigido. Jesus diz: você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza e leva meus servos à imoralidade e à idolatria. Provavelmente Jezabel não era o nome real dessa mulher, mas uma referência simbólica à rainha do Antigo Testamento, sinônimo de corrupção espiritual e engano. O problema é que, em meio à pressão das guildas, muitos cristãos começaram a ceder, achando que podiam participar dos rituais pagãos sem comprometer a sua fé em Cristo. Mas Jesus deixa claro: ele dá tempo para o arrependimento, mas o pecado não pode ser visto como algo comum. Cristo quer restaurar, não condenar. E aos que permanecem fiéis, ele promete autoridade sobre todas as nações, e a estrela da manhã, símbolos de glória e vitória eterna. Sardes era uma cidade antiga conhecida por sua riqueza e luxo. Foi a primeira a cunhar moedas de ouro e prata, símbolo do seu poder econômico e da confiança que inspirava em toda a região. A cidade ficava no alto de uma colina, cercada por penhascos. Era considerada praticamente impenetrável, mas ironicamente foi invadida 2 vezes. A primeira por Ciro, o Grande, em 549 a.C., e depois por Antíoco, o Grande, em 218 a.C.
ambos conseguiram capturá-la porque os guardas foram pegos de surpresa. Mais tarde, Sardes foi destruída por um terremoto no ano 17 d.C. e precisou ser reconstruída. Mesmo assim, manteve sua reputação de cidade rica, confiante e confortável, mas espiritualmente adormecida. Jesus se apresenta a eles como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, uma introdução que soa mais mística que nas outras cartas, mas que indica plenitude e autoridade espiritual. Ele diz: "Conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Uma igreja com boa aparência, mas sem vida espiritual." Enquanto outras igrejas sofriam perseguições, os cristãos de Sardes viviam em paz e conforto, e justamente por isso deixaram de ser uma ameaça ao inimigo. Uma fé sem impacto é uma fé adormecida. Jesus usa uma expressão forte para alertá-los: "Virei como um ladrão, caso não se arrependessem." Essa frase pode se referir tanto a um juízo local, como os ataques históricos à cidade, quanto à própria volta de Cristo. O alerta é o mesmo: quem dorme na fé corre o risco de ser surpreendido. Mesmo assim, Jesus reconhece que ainda havia em Sardes alguns poucos fiéis, que não mancharam as suas vestes. Eles andariam com ele vestidos de branco, como símbolo de pureza e perseverança. Sardes serve como um espelho para todo cristão. É possível parecer vivo por fora, mas estar espiritualmente morto por dentro. Acordar, vigiar e manter a fé viva. Essa é a mensagem de Cristo para Sardes. Entre as 7 igrejas, Filadélfia ocupa um lugar especial, assim como Esmirna foi uma que não recebeu nenhuma repreensão. Filadélfia ficava a cerca de 40 quilômetros a sudeste de Sardes, numa região sujeita a abalos sísmicos. Hoje, o local é conhecido como Alaşehir, na Turquia. O grande terremoto do ano 17 d.C. devastou a cidade, mas ela foi reconstruída com a ajuda de Roma. Em sinal de gratidão, recebeu o nome de Neo-Cesareia e, mais tarde, Flávia, em homenagem à dinastia romana. Mesmo assim, o nome original Filadélfia, que significa amor fraternal, permaneceu no coração dos habitantes. Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essas palavras não são apenas descrições, são títulos divinos que no original grego expressam autoridade sobre o acesso ao reino. Os cristãos de Filadélfia enfrentavam forte oposição dos líderes judeus, que tentavam impedir o avanço da igreja cristã. É a segunda vez que Jesus menciona a chamada sinagoga de Satanás, e a resposta de Cristo é enfática: "Eu abrirei uma porta para vocês, e ninguém poderá fechá-la." Essa porta simboliza o acesso à comunhão com Deus e a oportunidade de continuar pregando o Evangelho mesmo em meio à perseguição. Jesus os encoraja a permanecer firmes, porque, embora tivessem pouca força, guardaram sua palavra e não negaram o seu nome. Ele também promete livrá-los da hora da provação, um período de teste que viria sobre o mundo todo. Essa promessa é tanto um consolo quanto um lembrete. Cristo conhece os que são seus e preserva os fiéis no meio das tribulações. Ser uma coluna no templo de Deus significa permanecer forte, inabalável e eterno, não mais sujeito a tremores, nem da terra, nem da fé. A mensagem de Filadélfia é uma das mais belas de todo o Apocalipse. Mesmo pequena e esquecida pelo mundo, foi lembrada e exaltada por Cristo, uma igreja fiel
e vitoriosa. Laodiceia ficava no sudoeste da Frígia, próxima de Colossos e Hierápolis. Foi fundada por Antíoco II e recebeu o nome de sua esposa, Laodice. Rica, sofisticada e estrategicamente localizada, era considerada o centro bancário e comercial mais importante da região. Ao contrário de Esmirna e Filadélfia, que só receberam elogios de Jesus, e das outras 4 igrejas que receberam tanto palavras de apoio, mas também correção, Laodiceia carrega o infame título de ser a única, que só recebeu bronca. A cidade era conhecida por 3 coisas: sua lã negra de altíssima qualidade, um colírio medicinal exportado para todo o império e as suas águas, que chegavam mornas. Laodiceia tinha um problema de abastecimento de água e dependia das cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. As águas quentes de Hierápolis, excelentes para uso medicinal, perdiam o calor no caminho e chegavam mornas. E a água fria de Colossos, refrescante e ótima para beber, aquecia durante o trajeto devido ao calor da região e também chegava morna. O resultado? Uma água sem uso, nem curava, nem matava a sede. Ou seja, a água de Laodiceia era muito boa, pra nada. E foi justamente essa água morna que inspirou as palavras de Jesus. Você não é frio nem quente, mas morno, e porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma mensagem dura, mas que descreve perfeitamente o estado espiritual da cidade. Jesus se apresenta a eles como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Títulos que afirmam sua autoridade, sua fidelidade e seu poder sobre todas as coisas criadas. Laodiceia era tão autossuficiente que após o grande terremoto do ano 60 d.C., recusou a ajuda de Roma e reconstruiu-se sozinha. Mas essa autoconfiança se refletia na fé, uma igreja rica em bens, mas pobre em arrependimento. Eles diziam: sou rico e de nada tenho falta. Mas Jesus responde: você é miserável, pobre, cego e nu. Palavras que atingem diretamente o orgulho da cidade, famosa por seu banco, por seu colírio e por sua lã negra. Mas Jesus ainda dá um conselho. Laodiceia nos lembra algo essencial. A fé precisa ser renovada constantemente, ou corre o risco de esfriar aos poucos e se tornar morna, como a água que eles tinham. Por isso Cristo diz: baterei à porta, e se alguém ouvir, cearei com ele, e ele comigo. E assim, encerramos as 7 cartas que Cristo enviou às igrejas da Ásia Menor. Cartas escritas há quase 2000 anos, mas que continuam vivas falando a cada geração dos que o seguem. Porque cada uma delas, de Éfeso a Laodiceia, revela um traço do coração humano e uma resposta de Cristo a esse coração. Que cada um de nós encontre em Jesus a correção, o consolo e a esperança que Ele deu a cada uma daquelas igrejas. E que quando ele bater a porta, nós estejamos prontos para abrir. Eu espero de verdade que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse livro tão especial que é o Apocalipse. Eu vou pedir para você também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a história das 7 cartas. Deixa aqui também nos comentários o que mais te chamou a atenção e se você já tem a igreja com a qual você mais se identificou. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.